Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu venho trazer uma notícia para vocês que não é muito agradável, não é uma coisa muito legal, mas também é uma coisa que precisa ser falada, precisa ser dita, né? E como eu vi essa notícia um pouco chata, um pouco perturbadora, e que me irrita saber que ainda acontece em alguns estúdios de videogame, eu resolvi trazer para vocês. Antes de você ficar sabendo de todos os detalhes, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação para não perder nenhuma atualização do canal, deixar o seu like porque isso ajuda muito na divulgação e as métricas do YouTube entendem que você está gostando do conteúdo, então ela vai continuar entregando vídeos para vocês. E é isso, fica até o final e depois deixa o seu comentário para eu poder saber um pouco da sua opinião sobre o assunto, certo? É o seguinte, pessoal, recentemente a gente teve um retorno daquela informação que um tempo atrás saiu sobre a Rocksteady Studios, né? Aquela mesma empresa responsável de gerar os games da série Batman Arkham, né? Que saiu primeiro Arkham Asylum, depois nós tivemos o Batman Arkham City e depois nós tivemos o último, que é o Batman Arkham Knight, né? Só lembrando que o Arkham Origin não foi feito pela Rocksteady, ok? Então a gente teve esses games, né, feitos ali pela Rocksteady, só que teve um probleminha. Em 2018, um grupo de mulheres funcionárias da Rocksteady escreveu uma carta e assinaram essa carta, enviaram ela, direcionaram ela aos representantes maiores, né, aos maiores responsáveis pela empresa, pelo estúdio. E elas relataram que existiam alguns funcionários na empresa, né? Esse estúdio ele contava, na época, com 239 funcionários. E elas relataram que alguns funcionários eram, digamos, idiotas, né? Otários com elas. Como assim? Os funcionários eles faziam comentários sexistas, eles faziam comentários sobre o corpo das mulheres, eles faziam comentários de cunho sexual, e isso, lógico, em ambiente de trabalho é totalmente errado, né? Não deve ser feito. Você faz esse tipo de brincadeira se você tem amizade com a pessoa, né? Zoando, por exemplo, eu tenho uns amigos aí que a gente se zoa, mas se você tá falando de algo de trabalho que deixa uma pessoa desconfortável, obviamente você não pode fazer esse tipo de comentário. E aí, o que aconteceu, né? Desde 2018, elas não viram mudança nenhuma no que estava acontecendo na Rocksteady. E por isso, uma, né, das mulheres, ela resolveu deixar isso público, né, se informar publicamente sobre o que vem acontecendo na Rocksteady. Essa ex-funcionária, né, que ela já saiu inclusive da Rocksteady, ela não trabalha mais lá, ela disse que infelizmente uma das coisas que aconteceu no estúdio depois dessa carta foi que a empresa, né, o estúdio, fez uma reunião com todos os funcionários, onde eles apresentaram uma palestra de 1 hora, e nessa palestra de 1 hora, a única coisa que foi feita é que eles colocaram uns comentários sobre como as pessoas devem se comportar numa empresa, que não é algo que tem que ser ensinado, porque todo mundo que pensa sabe como deve se comportar no trabalho. E no final passaram uma ata para que as pessoas assinassem confirmando que assistiram esse seminário. Meio como um jeito da empresa simplesmente se proteger de futuras acusações. Por exemplo, não, a gente é totalmente contra esse tipo de comportamento dos homens e a gente tem aqui a prova, né? A gente fez uma reunião, a gente falou sobre isso e eles concordaram de que eles estavam de acordo, né? Então é um jeito da empresa apenas se proteger quanto a isso. Segundo essa ex-funcionária da Rocksteady, inclusive eu não citei, mas ela conversou com o site The Guardian, e no site The Guardian ela acabou falando, né, que muitas dessas mulheres que tinham assinado a carta, né, 10 mulheres que tinham assinado essa carta, elas receberam muitos comentários sobre os seus corpos de outros funcionários, inclusive algumas relatando que alguns funcionários tentaram apalpar o seu corpo dentro do estúdio. E isso, gente, é intolerável, né? Isso é abuso, tá? Isso é praticamente um abuso sexual. Então,
A gente acha que esse tipo de comportamento não deveria ser tolerado pelo estúdio. A Rocksteady deveria ter, na minha opinião, né, ela deveria ter demitido esses funcionários. E, bom, não foi o que aconteceu. O site The Guardian entrou em contato com a Rocksteady e, segundo o site, a Rocksteady disse que ela está tomando todas as precauções possíveis para que isso não se repita mais, que ela está tomando várias medidas e mudando várias coisas do funcionamento do estúdio, e que em 2020 muitas mudanças mais estarão acontecendo para evitar que coisas assim aconteçam. Então, óbvio, né? Ela simplesmente está saindo pela tangente, é aquela famosa desculpinha de estúdio que as pessoas usam, né? Que as empresas usam para se proteger contra esse tipo de comentário, esse tipo de informação horrível que acaba sendo espalhada e que logicamente não agrada a nenhum tipo de pessoa. Analisando, né, um estúdio que faz games da DC Comics, isso me faz lembrar de uns meses atrás, se não me engano foi ou no início de 2020 ou no finalzinho ali de 2019, a gente viu que muitos roteiristas de quadrinhos entraram também nas redes sociais e começaram a divulgar sobre informações que não são nada agradáveis, né, sobre tipos de assédios e comentários sexistas que acontecem em estúdios de quadrinhos, né? E eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu percebi já como nós temos esse tipo de comportamento no meio nerd que é totalmente desagradável, cara. A gente vê umas coisas assim em grupo de Facebook, em thread de Instagram, ou melhor, thread de Twitter. A gente vê também no Instagram algumas postagens. E aí você fica pensando que essas pessoas moram ainda lá em 1900 e bolinha, elas não aprenderam nada com a história, e elas ainda têm um preconceito enorme contra mulheres, contra pessoas de outra raça, contra pessoas de outra etnia, contra pessoas que têm o seu escolha sexual, desejo sexual, chame do jeito que você quiser, e diferente, né? Então elas têm esse preconceito. E infelizmente isso acontece nos estúdios também, que eu acho que deveria ser um lugar blindado desse tipo de pessoa, evitar que esse tipo de pessoa entre no estúdio, porque afinal de contas, um estúdio de games é um estúdio que a gente está construindo personagens, construindo histórias e entregando para milhares de jogadores ao redor do planeta. E a gente não quer que nenhum tipo de aspecto desse tipo de pessoa acabe passando de algum modo para dentro dos games. E obviamente, eu acho que pessoa preconceituosa desse jeito tem que se fuder muito. Então esse tipo de pessoa deveria perder o emprego, sim. Eu particularmente acredito de verdade que a Rocksteady tá fazendo uma cagada enorme e tem muitos comentários na internet ofendendo e xingando a Rocksteady por causa disso. Tem muitos usuários na internet que estão revoltados com essa informação e percebem que a Rocksteady não está fazendo absolutamente nada. Infelizmente, o que a gente tem a torcer é que as mulheres que sofreram esse tipo de abuso estejam bem e que elas não sofram mais nada parecido, e que também, por culpa da carta que elas fizeram e que acabou saindo a público agora, não tenha nenhum tipo de problema para elas, né? Porque a gente às vezes vê isso muito em trabalhos, né? Uma pessoa ela acaba fazendo algo ou declarando alguma coisa que ela sofreu no trabalho, e aí os chefes acabam complicando a vida dela, né? Quem se complica não é o abusador, não é a pessoa que gerou problemas, mas sim a pessoa que revelou que isso estava acontecendo. E a gente espera de verdade que isso não aconteça com nenhuma dessas pessoas. Bom, e vocês? O que vocês acham que o estúdio deveria fazer com esse tipo de pessoa? Deveria revelar nome? Deveria apenas demitir? O que vocês acham que deveria acontecer com essas pessoas que fazem esse tipo de comentário na Rocksteady? Deixa o seu comentário, eu vou ficar muito feliz em ler o comentário.
E é isso. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilha com sua família, ou até, como eu sempre falo, né, manda ali no grupo da família mesmo, fala, ó, vó, dá uma assistida nesse vídeo aí, você vai achar massa. Eu aposto que isso vai ajudar bastante o canal. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.